O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como já falamos desde o dia de Cristo Rei, esta semana ela se caracteriza por nós iremos perceber pelos textos evangélicos sempre um olhar para as últimas coisas, para as realidades finais, para as realidades escatológicas, a vinda de Cristo, o juízo final, as perseguições que acontecerão por ocasião da vinda de Cristo. E na liturgia de hoje nós vemos bem claramente esse aspecto da perseguição. Meus irmãos, eu falei isso ontem e repito: se nós nos esquecermos do céu, da felicidade eterna que Deus tem para nós, e que o mundo faz questão de fazer com que nós pensemos que é historinha da carochinha, isto é, quando a gente fala do céu, se a gente fala isso em público, em um meio que não seja cristão de fato, católico de fato, vai achar que nós estamos falando de coisinhas bobas para que a gente ensina às crianças. Mas essa realidade, ela é fundamental. Isto é, existe um céu. Além de tudo isso, depois de toda esta vida, existe um céu reservado para nós, para aqueles que, como diz aqui o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 19, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A respeito de que vida ele está falando? Da vida biológica? Não, porque o texto está falando exatamente da perda da vida biológica. Nós iremos perder a vida biológica, muitos iremos perder a vida biológica, porque antes que estas coisas aconteçam, de que coisas ele está falando? Antes de o reino se estabelecer, antes da vinda de Cristo. Então, antes da vinda de Cristo, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Percebe aqui, meus santos? Se nós seguirmos Cristo com intenções materialistas, abandonemos. Se é para este mundo que nós colocamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos os mais dignos de pena, diz a palavra. Então nós precisamos purificar as nossas intenções. E eu digo isso porque nós, com muita facilidade, nós podemos nos esquecer de por que seguimos Cristo. Com muita facilidade, nós podemos começar a pensar que seguimos Cristo
para que Ele me faça mais feliz, mas eu penso felicidade neste mundo, para que eu tenha uma vida tranquila, para que Ele me conceda saúde. E aí quando eu rezo, eu peço a Deus que Ele me ajude a pagar as minhas contas, eu peço a Deus que Ele me ajude a curar aquela minha doença. Nada disso é errado, tá? Nada disso é errado, não tem problema, desde que você não se esqueça da finalidade primeira e principal, isto é, mesmo se nosso Senhor não me conceder a graça de pagar as minhas contas, mesmo que nosso Senhor não me conceda a graça da cura da minha doença física, mesmo que nosso Senhor não me conceda a graça de ter uma vida tranquila neste mundo, mesmo que o Senhor não me conceda a graça de ter amigos, de ter um certo conforto neste mundo, Ele continua sendo fiel, porque a sua promessa não foi para este mundo, muito pelo contrário. Se nós lermos o Evangelho, nós veremos que, embora estas preces sejam lícitas, elas não são, digamos, certas de que você irá alcançá-las, porque o Senhor nos prometeu o céu. O Senhor prometeu que estaria conosco, mesmo em meio às tribulações. Isso Ele nos prometeu. Isto é, imagine, nesse contexto tão pesado, deixa eu repetir: sereis presos, perseguidos, entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E continua: sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos e parentes. Isto é, pensemos aqui no contexto inicial dos cristãos, que quando se convertiam, os pais que eram pagãos, os parentes que eram pagãos, eles mesmos entregavam os seus parentes. E diante de todo este cenário pesado, não podemos negar, sim, é um cenário pesado, Jesus diz, continua, deixa eu dar um peso ainda maior, como se ainda pudesse, né? Todos os odiarão por causa do meu nome. Aí vem, mas não vos preocupeis, vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ora, como assim eu não perderei um fio de cabelo da minha cabeça, se eu vou morrer? Se eu no mínimo serei perseguido, maltratado, preso, perderei os meus bens, perderei os meus familiares, parentes e amigos. O que é que significa? Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isto é, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor promete a sua presença conosco, isto é, presença esta que não permitirá que nós sucumbamos, que não permitirá que nós nos desesperemos. Faltar-nos-á tudo, nos faltará tudo, mas não nos faltará o Senhor e a sua amizade. Amizade esta que me dá força, amizade esta que mesmo com tantas tribulações nos garantirá aquele fogo, aquele facho de luz que me dá sentido, que me dá ânimo de continuar vivendo e carregando a minha cruz. Se vocês, tanto lendo história de santos, como exemplos menores, mas se vocês encontrarem pessoas de fé, vocês vão ver às vezes que elas têm uma vida tão sofrida, mas elas estão cheias de um ânimo espiritual que você diz, não é um ânimo deste mundo. Em compensação, vocês podem encontrar pessoas que têm muito daquilo que o mundo tem para oferecer, mas não existe brilho na sua alma, e muitas vezes tristeza e desânimo. Então, meus irmãos, o que o Senhor nos promete é o céu e a sua amizade fiel já aqui na terra,
que nos dará forças para que nós carreguemos a nossa cruz. Então este é um aspecto que deve nos, assim, não apenas nesta última semana do tempo litúrgico, né, do tempo comum, mas uma realidade sobre a qual nós devemos meditar e quase que nos catequizar. Existe um céu. E aí você, como eu gosto de dizer, né, você escreve e cola na porta do seu guarda-roupa. Você cola na porta do seu quarto. Existe um céu reservado para mim. A felicidade mais perfeita. Imagine se eu pudesse juntar toda a felicidade que já foi experimentada por todos aqueles que já morreram. Se eu pudesse juntar toda a felicidade que estão experimentando as pessoas que estão vivas, e eu pudesse juntar toda a felicidade que vão experimentar as pessoas que vão existir, e eu juntasse toda essa felicidade e desse somente a uma pessoa, pois bem, isso não chega nem aos pés da felicidade que Deus tem reservada para nós. Imagine, o exemplo aqui foi exagerado. Imagine tudo aquilo que de bom, toda a felicidade que já foi experimentada, a felicidade da saúde na juventude, a felicidade da beleza, a felicidade do conforto, a felicidade de um bom prato de comida, a felicidade de graças alcançadas, a felicidade de matrimônios realizados, a felicidade de empregos satisfatórios, de vidas naquilo que humanamente é possível, de vidas realizadas. Pois bem, tudo isto, a felicidade do primeiro filho e da família feliz, a felicidade, de ser livre de um mal, toda esta felicidade que já foi experimentada, a felicidade de um encontro com Deus, a felicidade de uma verdadeira amizade. Pois bem, toda esta felicidade que um dia já foi experimentada, toda esta felicidade que as pessoas que estão vivas estão experimentando, e toda a felicidade que as pessoas que um dia vão existir vão experimentar, eu junto toda esta felicidade e eu dou para apenas uma pessoa durante toda a vida, e o céu é infinitamente mais. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano nem sequer imaginou, isto Deus preparou para nós. Este é o céu, é a felicidade divina, é a união com Cristo, Ele todo em nós e nós totalmente nele. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ora, isso é o céu. Então quando você coloca isso diante de você, e você pedindo a Deus cada vez, não apenas esta compreensão humana que vocês estão tendo agora, mas pedir a Deus a compreensão espiritual. Senhor, concede-me a graça de eu compreender aquilo que me é possível neste mundo, como os santos compreenderam. Existe um céu. Quando Santa Teresinha compreendeu este céu, como os mártires compreenderam, e por isso e por causa disso entregaram as suas vidas a Cristo. Existe um céu. Então, ora, quando isso toma conta do nosso coração, nós iremos relativizar tanto o sofrimento ou a fugacidade deste mundo, que este mundo ele nunca preencherá os nossos corações. É por isso que São Paulo vai dizer, lá em Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 18, eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura que nos há de ser manifestada. E quais são os sofrimentos presentes? São estes aqui, que acompanham a igreja desde sempre, mas que a palavra de Deus aqui nos diz, e a igreja isto nos ensina, que no final dos tempos isso vai se tornar mais evidente.
Vocês podem pegar o catecismo no número 760, não, no número 675, 675, e o catecismo diz assim: antes do advento de Cristo, isto é, antes da vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, de uma falsa religião, que há de trazer para os homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia, do abandono da verdade. Isto é, para ter uma vida mais tranquila aqui, muitos abandonarão a verdade e abandonarão seguindo uma falsa religião, uma religião que vai convidar as pessoas ao abandono da verdade, para que tenha uma vida mais tranquila neste mundo. E aqui, meus santos, mais claro, e não estou dizendo nem de longe que estamos, não estou afirmando isso, mas também não estou negando, não estou afirmando, mas também não estou negando que nós não já estejamos neste tempo. Isto é, qual é o prenúncio da perseguição? Isto é, e isso aqui eu digo olhando para os outros países em que isto já está acontecendo, porque em muitos países cristãos já estão sendo mortos porque são cristãos, cristãos já estão perdendo os seus bens porque são cristãos, cristãos já estão sendo queimados vivos porque são cristãos. Então você pode dizer: eu não sabia, sim, mas isso está acontecendo todos os dias, cristãos morrem, cristãos perdem os seus bens. Por exemplo, em 2013, informação oficial do Vaticano, nós tínhamos em média 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Nós temos mais do que a população do Brasil perseguida no mundo. Quer dizer, mil, quer dizer, é muita gente já perseguida no mundo. Quer dizer, aqui no Brasil nós ainda não chegamos a perseguição de fato, em que estão nos queimando, em que estão tirando os nossos bens, em que ainda não estão nos prendendo, mas nós estamos nos encaminhando para isso. Experimente daqui a alguns anos você ensinar ao seu filho, por exemplo, a menininha, você vai dizer à sua filha: olhe, minha filha, papai do céu fez você menina, então você vai viver, olha o seu corpinho, é um corpinho de menina, então você vai ser menina. Ora, daqui a alguns anos, quando o papai e a mamãe ensinarem isso à sua filhinha, o papai e a mamãe perderão a guarda da sua filhinha, como está acontecendo no mundo. O papai e a mamãe serão presos. Por quê? Porque estão criando uma mentalidade desequilibrada naquela criança. E isso aqui não é exagero, isso já está acontecendo. Quer dizer, daqui a algum tempo, se você disser olha, isso diante de Deus é pecado, eu não vou ensinar isso, e eu vou ensinar aos meus fiéis que eles ensinem isso aos seus filhos, o próprio padre vai perder a sua igreja será fechada. E isso já está acontecendo. Experimente você dizer por aí que você acredita que a prática homossexual é pecado. Experimente encontrar uma pessoa
que você vê que é homem e tratá-la pelo pronome masculino, se ela diz que é mulher, e você olha e diz, mas é homem, e você a trata como homem, e isso vai ser ofensivo e um preconceito. Ora, no mundo em que se faz passeata de orgulho de pecado, é claro que a nossa fé está sendo criminalizada. No mundo que, se você disser isso, você pode ser preso, mas tem a marcha das vadias, isso porque elas se dizem assim, tá? O nome delas é esse, e que pegam crucifixos e introduzem em partes íntimas do seu corpo, e isso é liberdade de expressão. Num banco, imagina o que é um banco, uma instituição financeira, o Santander, que promoveu uma exposição de arte religiosa, em que põe hóstias, partículas, com o nome de partes íntimas do corpo, como se você fosse receber aquela parte íntima do corpo. Uma exposição artística em que se coloca um crucifixo dentro de um tonel de urina, um crucifixo no mictório, uma cruz feita com fezes. Quer dizer, já começa isso que desmerecendo, perseguindo culturalmente, para depois, de fato, criminalizar esta fé. Ora, aquilo que estiver clínicas que são fechadas e que foram fechadas, porque são religiosas, hospitais religiosos católicos, que ou vocês fazem o aborto, ou vocês serão fechados. E aqueles hospitais que foram fechados na Europa dita cristã. Escolas que são fechadas, escolas particulares, religiosas, cristãs, porque disseram, não, eu não vou ensinar isso, a ideologia de gênero, às crianças. Então, se você não vai ensinar, você não tem direito de existir. Ora, não passou agora, mas se o MEC um dia isso vier a fazer, eu pergunto, um professor católico pode ensinar essas coisas? É claro que não. E como é que vai ficar a vida dele? Vai perder o emprego, não vai poder ensinar. Um médico católico, ele pode fazer o aborto? É claro que não. Mas se ele trabalha no hospital em que ele tem que fazer isso e ele se opõe, ele vai perder a sua profissão. Sereis perseguidos, sereis entregues às sinagogas, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome, sereis odiados por todos, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos e parentes, mas nem um só fio de cabelo de vossas cabeças se perderá. Ora, meus santos, se temos diante de tudo isso, se nós repetimos, mas existe um céu. Ora, se existe um céu, vale a pena por isso sofrer. Então, meus santos, ou nós redescobrimos de verdade a nossa fé, ou o cristão, ele se torna um cristão de fato, ou ele não será nada, porque com muita facilidade ele abandonará a sua fé. Então vamos começar a de alguma maneira nos exercitar nessa fé. Primeiro ponto, vamos oferecer a Deus as dificuldades que nós experimentamos na vida, porque é claro, se você não for fiel no pouco, como você será fiel no muito? Se você reclama diante de uma pequena contrariedade, como é que você vai aguentar quando vier a grande provação? Se você diante de uma pequena provação, você já fica deprimido, você já se entrega aos seus sentimentos, aos seus achaques, como é que você vai suportar quando vierem as grandes dificuldades? Então, primeiro, abraçar com generosidade as pequenas cruzes que Deus nos oferece, como que exercitando-nos nelas, para que quando vierem os grandes combates, eu já tenha os meus músculos espirituais fortalecidos e exercitados.
Mas se eu sou melindrosa, que na primeira dificuldade, na primeira contrariedade, na primeira tribulação pequenininha desta vida, eu já começo a reclamar e a esmorecer, sem sombra de dúvidas, quando vierem as maiores, preparados, nós não estaremos. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus que aumente a nossa fé, peçamos a Deus que ilumine a nossa inteligência, para que nós vejamos a partir de uma luz nova, como diz a palavra, na tua luz contemplamos a luz, para que na luz de Deus nós vejamos o que, pelo menos aquilo que é possível a nós aqui neste mundo, o que é o céu, como somos felizes, porque existe uma realidade maravilhosa esperando por nós, que vale a pena neste mundo sofrer por Cristo, para possuir Cristo e ser por Ele possuído. Então peçamos a Deus que aumente a nossa fé, que aumente a nossa esperança, que nos faça crescer cada vez mais na caridade, para que as batalhas desta vida, os combates desta vida, nós combatamos, mas não com pesar, nem com tristeza, mas com alegria no coração, sabendo que estamos combatendo um bom combate e que nos garante e nos reserva um grande céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.